Paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, meu nome é Rodrigo Bonetti Machado, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos falar então de discipulado. E por falar em discipulado, irmãos, queremos tratar hoje desse assunto aqui, ó, abordagem de pessoas não crentes. Parece um assunto simples, porém é um assunto que, se você não tiver um envolvimento espiritual, uma busca de Deus de verdade, é um assunto difícil de você conseguir praticar na sua vida. Na teoria ele fica fácil e na prática fica difícil. Tanto é que nós vemos as pessoas hoje falar: vamos fazer o evangelismo no bairro. E aí como é que é o evangelismo? Pega aquelas literaturas, sai entregando: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. É lindo, claro que é lindo esse trabalho. Porém, o evangelismo que funciona de fato, o encontro, a abordagem que funciona de fato, é a abordagem que o próprio Cristo nos ensinou, né? E nós temos vários exemplos de como de que Jesus nos deu, de como devemos então fazer uma abordagem. Lá em João 4 ele fala então ali, a partir do versículo 6, que tinha então o poço de Jacó. Ele se assentou ao poço e veio uma mulher tirar água. E ali ele começa uma abordagem, ele mostra como deve fazer. Em outro versículo, ele encontra então com outra pessoa que daí se ajoelha diante dele, o jovem rico lá, né? Bom mestre, o que devo fazer? Então temos exemplo de alguém que Jesus vai até o encontro e conversa, de alguém que chega até Jesus e busca então um diálogo, uma conversa. Temos exemplo ali, por exemplo, de Nicodemos, que teve uma conversa com Jesus. E se você perceber até agora, esses três exemplos, a mulher samaritana, o jovem rico e Nicodemos, são três pessoas com características diferentes no seu caráter. E Jesus ele nos deu esse exemplo de como devemos nos aproximar em todos eles. Por exemplo, para Zaqueu, ele teve um encontro com Zaqueu, um homem rico, tão rico talvez quanto aquele jovem rico. Porém, Zaqueu tinha uma postura, um caráter diferente nele, e Jesus pôde fazer então uma abordagem diferente. Então, o primeiro tópico que eu quero trabalhar com os irmãos com relação à abordagem de pessoas não crentes é o tópico então a gente pode dar o segundo título, vamos dizer assim, que é: mostre compaixão, mostre que se importa, né? Por que isso daí? As pessoas elas precisam se sentir amparadas por crente. A dificuldade que nós temos hoje na igreja, eu trabalho com discipulado aqui na minha igreja faz algum tempo, tenho muito apoio do meu pastor, de alguns irmãos, mas a dificuldade que nós temos na igreja é pessoas que mostrem que se importam com aquele que está chegando. A pessoa às vezes chega na igreja e ela não recebe um abraço, ela não recebe um aperto de mão, ela não recebe alguém que senta do lado e: como é que você tá? Deixa eu te ajudar com a Bíblia, ó, irmão, fica aqui, né? Então, dentro da igreja nós temos essa dificuldade. Quem dirá então fora da igreja? Então é necessário que a igreja, que eu e você, mostre que se importa, demonstre compaixão. É fundamental que a gente demonstre compaixão pelo próximo, senão o próximo ele vai ficar cada vez mais distante, não é verdade? Quando você demonstra compaixão, demonstra interesse, demonstra preocupação por aquele que você está próximo, ele vai perceber em você que ele pode confiar. Algo que o mundo não tem, você tem. De onde vem o brilho desse irmão? Ele tem uma paz, ele tem uma tranquilidade. De repente o irmão é todo agitado, todo assim corridinho para um lado e para o outro, mas as pessoas veem uma paz em você, que é uma paz interior, que é Cristo que dá essa paz, né? Então, o primeiro exemplo que Deus nos deu, que Jesus nos deu quando ele caminhava por essa terra quanto homem, Deus e homem, ele nos deu esse exemplo: mostre compaixão, mostre interesse, mostre que você ama. Esse é o grande ponto, mostre que você ama. Deus, ele deu ali os 10 mandamentos. Jesus, quando ele vem, ele fala: olha, eu resumo esses mandamentos em 2. O primeiro seria amar a Deus sobre todas as coisas, que resume ali os primeiros 4 mandamentos. E os outros eu resumo em um semelhante ao primeiro: e ao próximo como a ti mesmo. Eu tive paralisia desde pequenininho, eu tive paralisia cerebral, faltou oxigênio na hora do parto, eu fiz 22 cirurgias, tinha muita dificuldade para andar, ainda tenho um pouco, e
eu não me aceitava, eu não me amava, eu não gostava de mim, eu tinha vergonha de passar na frente do espelho, eu tinha vergonha de passar na frente das pessoas. E aí eu percebi que quando eu amadureci a minha mente, meu entendimento, eu percebi que a minha dificuldade de amar o meu próximo estava em mim. Mas é claro, né? Se a minha dificuldade é minha, então tá em mim. Só que está em mim no sentido de que eu não me amava, então eu não tinha como dar um amor melhor pro próximo, que o amor que eu tinha por ele é o que eu tinha por mim. Ou seja, quase nenhum. Eu tinha vergonha de mim, logo eu tinha vergonha do próximo. Quando eu fui curado, meu coração foi curado, a minha alma foi curada, eu fui regenerado, eu comecei a entender, para tudo tem um propósito e Deus me fez assim, algum propósito tem. E eu comecei a poder então ajudar os irmãos e amar o irmão independente da situação financeira, da situação que ele tinha de roupa. Então eu percebi que eu me importar com um outro cura o coração dele. Às vezes ele não se sente digno como eu não me sentia. Mas houve alguém que apoiou, que investiu em mim e eu sou fruto de insistência e não de desistência, porque quem ama insiste. Eu fui fruto de insistência e hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui, sou auxiliar na Assembleia, não me importo com cargo, com título, porque o meu reino, o meu lugar de morada não é aqui, eu quero ir para junto de Cristo. E foi isso que Ele me deu e é isso que eu passo. Então é por isso que eu tenho que me importar com o próximo para que ele entenda. Tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai acabar, tudo isso aqui um dia passa, mas o reino de Deus não passa. Então Jesus então ele mostrava esse interesse pelo próximo, né? Ele mostrava que ele se importava, ele chegava perto, ele conversava, ele falava sobre a vida da pessoa, e tudo isso a gente vai acabar então abordando durante essas conversas que a gente vai tendo. Deixa eu ler outro versículo para os irmãos. Aqui fala, por exemplo, aqui, olha só, em Marcos 2, então, deixa eu ler aqui. Então, em Marcos 2, Jesus vem nos ensinar algo que também é muito fundamental. Quando Jesus veio e se fez homem, começa com uma explicação muito simples da parte de Deus. E quando eu digo muito simples, é muito simples mesmo. Muito simples mesmo. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Irmãos, o grande mistério de Deus para conosco é o amor. Não tem outro, é o amor. Ele nos amou. E por ele nos amar, ele se fez homem e veio habitar entre nós. Viveu o meu sofrimento, a minha dor, a minha fraqueza, não para que ele pudesse simplesmente experimentar o que um homem passa na carne, mas para que ele pudesse também mostrar para mim que como homem eu posso viver e passar por tudo aquilo. Não é verdade? Então, Jesus ele veio e ele fazia cura, ele fazia milagre, ele fez acalmar o mar lá, ele multiplicou pão, multiplicou peixe, fez água em vinho e tudo aquelas coisas, mas o principal foco de Jesus era salvar a nossa alma, era perdoar os nossos pecados. Tanto é que nesse texto fala que veio então trazendo eu vou ler e os irmãos, se quiserem, acompanhem. Eu vou tentar colocar aqui na tela o texto. Diz assim: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco debaixo, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Perdoados estão os seus pecados. Perdoados estão os seus pecados. O grande mistério e a grande dificuldade que nós temos hoje na abordagem do não crente é mostrar para ele que ele tem pecado. Irmão, se você chegar para uma pessoa que não é crente e falar assim: irmão, Deus quer te perdoar. Irmão Rodrigo, perdoar do quê, cara? Não bebo, não fumo, não me prostituo, não gasto dinheiro em boteco, amo minha família, cuido dos meus filhos. Vai me perdoar do quê? Não estou devendo nada para ninguém.
E aí que a gente tem que ter base bíblica para dizer que o nosso pecado não é pelo mal que nós fazemos, porque a salvação nossa não é pelas obras, né? O nosso pecado é a desobediência contra a palavra de Deus, a arrogância, a soberba do homem de achar que ele podia ser igual a Deus. Que essa foi a proposta da serpente. Olha, Deus bem sabe que o dia que vocês comerem esse fruto serão como deuses, né? Então, o nosso pecado é não aceitar que Deus é nosso Pai e que nós então nos desligamos dele pela nossa desobediência, mas que por Jesus nós podemos ter vida nova. Então nós temos que trazer esse entendimento para os nossos irmãos que não são crentes. Do que é que vão perdoar se eu não devo nada para ninguém, eu sou uma pessoa boa? O nosso perdão eu estava separado de Deus pelo meu erro, meu abandono à salvação eterna. E Jesus, ele vem, se faz homem, estende a mão e diz, vem comigo. E nessa vem comigo, a nossa resposta deve ser sim, para que ele nos salve da perdição eterna. Ele não vai nos salvar de não sofrer um acidente, de perder o emprego, mas ele vai nos salvar da perdição eterna, de a gente morrer, como diz lá em Jó, de nós morrermos, que fala lá que há esperança para uma árvore, que se o tronco está cortado, a raiz está seca, mas ao cheiro das águas ela brota. E o homem deita, não se levanta. E agora? O que aconteceu com esse homem? Né? E é para esse deitar e não se levantar mais que devo me preocupar. O que vai ser de mim depois que eu morrer? Né? O que vai ser de mim depois que eu morrer? As pessoas dizem que para tudo tem... a única coisa que a gente tem a certeza é da morte. Nós que somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nem da morte nós temos certeza, porque pode ser que antes de acabar esse vídeo, Jesus volte e todos nós que estamos vivos aí, buscando a vontade de Deus, sejamos arrebatados. E aí? Né? Então, o grande mistério da palavra de Deus é trazer salvação. E aí, a abordagem a não crente com relação à salvação deve ser essa. Você mostra que se importa com o futuro da alma dessa pessoa, com o futuro da alma dela. Não é com o que ela vai comer, o que ela vai vestir. É obrigação da igreja, sim, alimentar e vestir aquele que necessita. Porém, a necessidade maior da igreja é cumprir a grande comissão que Jesus nos deixou lá, que está lá em Mateus 28:19, que é o texto de base do discipulado, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o grande chamado da igreja. Ir e pregar o evangelho. E se você vai, é porque você se importa com o outro. Então, se importe com o próximo. Mostre compaixão. É fundamental a pessoa se sentir amada. É fundamental, né? Então, olha só, quando a gente faz essa abordagem, então, para resumir, nós precisamos mostrar interesse pela salvação da alma dessa pessoa, né? E aí a gente não vai, o meu caso, testemunho de como eu costumo agir. Eu pego o ônibus toda manhã para ir trabalhar, por exemplo. Isso é fato, eu trabalho, pego o ônibus toda manhã. E como exemplo eu uso ele. Chego no ponto de ônibus ali, tem aquelas pessoas, eu chego e cumprimento todo mundo. Eu posso acordar amargo, porque nem todo dia a gente acorda feliz. Mas eu saúdo todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. E se tem alguém ali que eu sei que é crente, eu saúdo com uma voz um pouco mais alta, não para incomodar os outros, mas para que os outros ouçam. Pai do Senhor, meu irmão. Ô, amém, Pai do Senhor, como é que tá? Na bênção, graças a Deus, estamos bem. Se não tem, quando eu entro no ônibus, oh, irmão, Deus abençoe, fala pro motorista. Quando eu desço do ônibus, Deus abençoe. E as pessoas começam a ouvir aquilo e se indagar, tu é crente? Porque eu não ando de terno pra rua, não é o terno que vai me mostrar se eu sou crente. Eu falo, sou evangélico sim, graças a Deus. Ah, irmão, que bom. Ah, eu já fui evangélico. Ah, eu não sou não, minha família mas eu não gosto. Ah, não, mas é uma escolha boa. Eu, graças a Deus, sou... Ah, é sim. Aí eu vou ganhando intimidade, vou perguntando como é que a pessoa tá, por que é que ela não vai mais. E quando eu começo a mostrar preocupação pela vida dessa pessoa, ela se abre. E eu tenho que dizer que 3 discipulados que eu tenho em andamento hoje foi feito desse modo. A gente ia na casa, fazia uma primeira visita, conversava, mostrava, oferecia um estudo bíblico que alguns ainda eu aplico o livro Conhecendo o Amor de Deus, para outros eu estou aplicando o livro formatado aqui em Criciúma.
Mas de qualquer modo a gente está fazendo esse trabalho. Então é importante, irmãos, é importante. Demonstre que há em você algo diferente. As pessoas precisam olhar para você e perceber, tem algo diferente aí. Aí eu posso encontrar uma palavra, mas irmão, eu tenho dificuldade para falar, eu tenho dificuldade para abraçar, eu não consigo me soltar diante das pessoas, como é que eu faço? Irmão, um simples bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso, o teu modo de agir vai mostrar para a pessoa que em você tem algo diferente. Tu é evangélico, irmão? Sou evangélico, congrego aqui na igreja perto. Pô, tem culto lá hoje, terça-feira, culto de ensino, a pregação abençoada que aí, eu te pego tal hora. Então, mostre interesse. Mostre interesse. Essa é a grande frase. Mostre interesse. 98% do resultado positivo de uma abordagem a uma pessoa não crente é você mostrar interesse. Não é ser chato. Eu acho que todo mundo já teve alguém que comigo foi assim. Eu ficava sentado na frente da minha casa lá em São José dos Campos quando eu era moleque, passavam as pessoas da igreja: vamos para a igreja, Rodrigo? Vou nada. Irmão, Jesus está voltando, você vai para o inferno se não for. Meu irmão, olha que abordagem grosseira, né? O seu Moacir, que foi o meu grande pai na fé, que me levou para a igreja, ele passava por trás de mim e falava assim: vamos para a igreja, filho? E eu sentado na cadeira, na casa dele assim, falava: seu Moacir, eu não vou não. Ele dava um beijo na minha cabeça: tá bom, filho, Deus abençoe. Até que um dia eu quis saber de onde vinha tanto amor daquele homem. E eu comecei a ir. Eu ia para levar a esposa dele no círculo de oração, eu ficava lá na frente ouvindo os hinos, mas comecei a ir, fui, frequentei, e uma hora eu conto o testemunho de como foi a minha conversão. Mas foi a demonstração de interesse do seu Moacir que me fez hoje estar na igreja. Eu sou crente porque alguém insistiu em mim. Então, mostre interesse. Não é ser chato, não é jogar na cara, você vai para o inferno, não. É mostrar interesse, meu irmão. Deus tem uma vida melhor para te dar, uma vida de paz, de alegria, deitar e dormir tranquilo, né? Eu tô vendo tua carinha preocupada aí, vamos conversar um pouco, posso orar por você? Mostre interesse, amém? Segundo tema, segundo título que eu quero abordar rapidinho com os irmãos: Jesus não tinha preconceito. Aí eu creio que o calo aperta um pouquinho para nós. Porque infelizmente a gente vê na igreja, de repente entra uma pessoa que não é crente e ela não entra vestida adequadamente para o culto porque ela não é crente. E Jesus diz lá no Evangelho, né, João 6,37, diz lá assim: todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e todo aquele que vir a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Se Jesus está dizendo que não vai lançar fora, quem sou eu para olhar para o irmão e achar que ele não é digno de Deus? Talvez eu esteja sendo menos digno do que ele. Então, Jesus mostra pra gente com vários testemunhos próprios de que ele não tinha preconceito. Ele abraçava o leproso, ele acolhia a prostituta, ele acolhia a mulher pega em adultério e ele falava: tua fé te salvou, vai e não peque mais. Jesus não tinha preconceito, né? E isso é fundamental. Deixa eu pegar um versículo que eu separei aqui e eu quero ler com os irmãos. Então, olha aqui em João 8, 10 e 11 conta aquela passagem da mulher que é pega em adultério, né? Jesus diz assim então: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Vai-te e não peque mais. Então ele não tinha preconceito, ele acolhia a qualquer pessoa. O endemoniado gadareno chegou até ele e ele conversou, ele expulsou o demônio, ele conversou. Então Jesus não tinha preconceito com ninguém. Jesus ele veio provar pra gente aquilo que Deus, que a palavra nos diz da parte de Deus, que ele não faz acepção de pessoas. Jesus não escolhia o rico ou o pobre. Ele ia para a casa de Zaqueu, rico, mas também ele comia com os pobres. Ele deixava a mulher vir chorar nos seus pés e secar com os cabelos. Então, coisa que era inadmissível para uma sociedade judia, e ele deixava fazer.
Então Jesus ele não tinha preconceito e nós não podemos ter preconceito, meus irmãos. Chega uma pessoa dentro da igreja mal vestida, com brinco, batom, cabelo pintado e toda emperiquitada, às vezes com uma calça colada, uma saia colada, uma blusinha que não é muito... Ame. Nós precisamos evitar aquela posição de que a gente está lá na igreja, chega uma pessoa que está mais ou menos estranha e a gente faz assim. E aí comenta alguma coisa com alguém do lado, ó, você viu aquela pessoa ali, olha lá, né? A gente tem que tomar cuidado, porque é o que eu sempre digo, você pode estar olhando para a irmãzinha ou para o irmãozinho que está mal vestido e comentar com o outro do lado assim, eu tenho umas roupas que talvez sirva nele, talvez sirva nela. Só que ele ou ela não sabe que é isso que você está falando, de repente você fecha um coração ou mata um coração que já está doente, porque você não soube cuidar, não soube amar, simplesmente mostrou preconceito. Jesus, então, ele nos deixa um exemplo claro. Primeiro, devemos mostrar que nos importamos e não podemos ter preconceito. Não importa se está bêbado, não importa se está sujo, não importa se está alcoolizado para mais ou para menos, drogado para mais ou para menos. Não importa se é uma irmãzinha ou irmãozinho que você sabe que tem uma vida promíscua. Não sou eu o juiz do meu irmão, eu sou servo de Deus e servo do meu irmão para a salvação eterna. Irmãos, é muito importante a gente entender esses dois tópicos. Nós vamos continuar falando. O terceiro tópico do próximo vídeo vai ser Jesus ia onde as pessoas estavam. Jesus ia onde as pessoas estavam. E a gente vai abordar esse assunto. Não é interessante para mim como crente achar que estou fazendo a obra de Deus porque eu vou para o culto. Eu preciso ir onde as pessoas estão. O culto são pessoas que já vão lá para ouvir a palavra de Deus. Eu preciso buscar pessoas que ainda não estão ouvindo a palavra de Deus. Né? Então, irmãos, eu quero encerrar por aqui. Eu quero pedir para os irmãos me ajudem a divulgar esse vídeo. Deixa aqui embaixo o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha com alguém, ativa o sininho aí, eu quero ver se eu gravo outro vídeo até quinta ou sexta-feira e aí os irmãos vão poder receber a atualização. Deixa aí, de repente, um comentário do que é que você gostaria que fosse debatido, discutido. Eu vou fazer uma mesa de debate também com alguns irmãos para abordar alguns temas e a gente, na verdade, não debate, é explanar alguns assuntos com pontos de vista diferentes. Amém, irmãos? Então não se esqueça, primeiramente, mostre que se importe. Em segundo lugar, não tenha preconceito. Nós somos servos e não juízes. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.